Sejam muito bem-vindos ao Palavra e Vida, o podcast que dará voz a essa nova geração. Um podcast que nós vamos falar sobre música, oração, bate-papo, conhecimento, informação e a palavra do Senhor, que é muito importante. E eu sou o pastor Lu, da Curados. Estou aqui hoje com esses meninos, a Mauri, a Michele, e nós vamos dar início hoje ao nosso primeiro podcast, né? E por isso eu gostaria de convidar vocês a participar aí com a gente, né? E nós vamos começar com um assunto muito legal, que é sobre jovens. Estão aqui a Mauri, a Michele, líderes de jovens da Curado, e eu gostaria de apresentá-los. E aí, a Mauri, como é que Tudo bem, tá? pastor? E aí, Mi? Tudo bem, pastor? E nós vamos vamos fazer um bate-papo aqui descontraído para que nós possamos conversar a respeito dessa desafiadora função que é liderar jovens neste dia, né? E eu gostaria de saber quem são vocês? Quem que é o Amaury? Quem que é a Michele? Quer falar primeiro, irmão? Pode, vai você. Conta um pouco da história da tua caminhada com Deus, da tua conversão. Quem é o Amaury? O Amaury e a Mi, assim, na nossa caminhada cristã, ela se inicia junto, né? A gente se conheceu na faculdade no Lago, quando eu fazia Direito, ela fazia Pedagogia. E a gente se conheceu, nos tornamos amigos, depois começamos a namorar. E no meio do namoro, assim, a gente acabou... eu já tinha um pouco de laço cristã. Assim, quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe começou a ir na igreja e ela me levou. Ali eu não sabia o porquê, mas acho que Deus já tinha colocado uma sementinha no meu coração, né? Já tinha um pouco do entendimento do que era certo e o que era errado. E quando eu vim para São Paulo, fui morar com meu pai, depois eu fiz a faculdade, conheci a Mi. Ela não conhecia Cristo, ela era de outra religião. Uhum. E foi um desafio, assim, pra gente, né? Sim. Foi um dos primeiros desafios, acho que, da caminhada cristã, foi realmente essa luta espiritual que a gente teve da religião, da família dela, Uhum. com o cristianismo, né? Correto. Aí a gente se conheceu, fomos juntos para a igreja, se convertemos, nos batizamos juntos também, Legal. noivamos, nos tornamos líderes de jovens, assim, com pouco tempo que a gente estava na igreja, mas é porque foi algo, assim, arrebatador. A gente, quando conheceu a Cristo, aquele primeiro amor, a primeira paixão, a gente se doava muito para a obra, né? Então, o pastor viu na gente um potencial para estar à frente da liderança de jovens. E isso vai completar, acho que uns 15 anos, né, amor? A gente São 15 iniciou. anos de liderança de jovens, já. Sim. 15 anos que a gente iniciou como líder de jovens, a gente noivou, depois casou. Eu, antes de vir para Rio Preto, né, para congregar aqui em Rio Preto, eu me tornei líder de louvor também lá na minha igreja. Você é ministro, né? Você é também faz levita. parte do Ministério de Louvor, Sim, né, da pastor? igreja. Atrapalha um pouquinho lá. E, assim, quem sou eu? Eu sou o esposo da Mi, acima de tudo, filho de Deus, né? Sim. Que reconheço essa filiação dele. E também na caminhada, porque não é fácil liderar jovens, né? A Mi vai falar um pouco dela, agora da E história você, dela. Mi? Quem é a Mi? Quem que é a Michele? Pastor, a Michele, acima de tudo, é filha de Deus, eu reconheço essa paternidade, né? Me recordo de onde ele me tirou e aonde ele me colocou hoje, né? Como a Mauri falou, nós passamos um processo doloroso para chegarmos até aqui. Então, iniciamos o nosso namoro, os pastores da igreja na qual nós estávamos, ele reconheceu em nós um potencial, e eu creio muito que Deus, ele não une pessoas, mas ele une propósitos, né? E o Senhor, ele viu que a Mauri tinha um propósito em estar no centro da vontade de Deus, e eu também. E assumimos o ministério de jovens e estamos até hoje. E aí depois terminamos o nosso ministério naquela igreja e estamos agora na Curados, né? Para nós é uma honra estar lá e poder ser pastoreado por você, pela pastora Renata. E a Michele é isso, a Michele é filha de Deus, eu reconheço essa paternidade, uma pessoa, um ser humano que busca sempre evoluir, né? Em todos os aspectos. Então, tanto acadêmico quanto ministerial. E esposa da Mauri,
E Mãe da Helena. Mãe da Helena, isso, mãe da Heleninha. Mãe Muito da Helena. bom. Nós entendemos essa questão da conversão, o batismo junto, né? O casal batizou junto e, de repente, se viu engajado como jovens. Mas eu quero perguntar para vocês, quando é que foi realmente, qual foi o momento que vocês perceberam que vocês tinham esse chamado como líder de jovens? Porque existe um momento na vida da gente que essa ficha cai. Porque, como eu digo, nós começamos como pastor auxiliar e, de repente, a hora que eu me vi, eu estava dirigindo uma igreja. E tem uma hora que chega um momento que você percebe que você tem esse chamado. Qual foi esse momento? Teve esse momento? Qual foi? Eu acho que foi, assim, no primeiro culto de jovens, onde a gente se viu, assim... sem nenhuma capacitação, mas a gente começou a fazer com muito amor, né? A gente começou a buscar aprendizados para poder formatar um culto, né? Então, o louvor, a palavra, a oração antes, todo o ritual de um culto e o buscar antes. Então, irmos juntos ao monte, levar a galera junto, e aquilo nos trazia prazer, nos trazia amor em fazer. E a gente não se cansava em estar com os jovens, né? Então ali caiu a nossa ficha, a gente pensou, não, esse é o ministério, né? Que o Senhor nos colocou e que a gente ama fazer, estar com eles em qualquer circunstância, em qualquer dia, em qualquer horário, não tinha horário pra gente. Sim. Né? Então era estarmos com eles de Eu acho madrugada. assim que desde a conversão, porque eu lembro que no primeiro culto, onde realmente assim, eu fui tocado, eu acho que eu não sei se foi a primeira vez que a gente foi na igreja, mas foi num culto de jovens. Foi num culto culto de jovens, onde uma igreja, nós éramos da igreja onde tinha uma filial, a sede foi fazer um culto lá, porque até então não tinha muitos jovens na igreja. Sim. Mas eles foram com a galera lá e através desse culto de jovens a gente se converteu. Foi onde realmente o Espírito tocou. E, cara, eu lembro até hoje, quem pregou, a ministração que foi falada, e pra mim foi algo que marcou. E eu acho que Deus já veio unir esse propósito desde esse momento de conhecer Ele mesmo, né? Porque na hora que Ele se mostrou pra gente, que nossos olhos abriu mesmo pra reconhecer Ele e ver Ele, foi no momento de culto de jovem. E nesse momento que vocês tiveram essa certeza desse chamado, vocês tiveram algum mentor, um mentor espiritual, ou vocês tiveram uma inspiração em alguém? Como eu quero dizer, por exemplo, nós temos hoje uma referência de pastor de jovem, o pastor Lucinho, Sim, não é? Lucinho, Que ele é foi um uma fonte inspiradora, né? E vocês tiveram um mentor, se inspiraram em alguém, como é que foi? Quer falar? Pode falar. Assim, o Lucinho sempre foi uma das bases que a gente procurava ler sobre a respeito de alguns livros que ele falava sobre liderança de jovens. A gente leu, li o Jesus Freak, a gente leu também aquele da questão da liderança, como liderar um ministério de jovens. Mas assim, um dos mentores também foi o pastor Daniel. Sim. O pastor Daniel foi uma das pessoas que abriu a nossa mente, que trouxe a questão da organização de um culto de jovem e trouxe também os livros que veio da Lagoinha, que foram escritos pelo pastor Lucinho. Ele nos capacitou. A gente conheceu a capacitação através do pastor Lucinho, foi através do pastor Daniel. Sim, é um ministério do pastor Daniel, né? Os jovens. Nós sempre nós vimos nele um amor, e eu creio que eu peguei isso também. Eu amo jovens, eu acredito nessa geração. Enquanto muitos criticam, eu acredito nessa geração e eu tenho muito prazer em estar com os jovens, né? Então, essa referência é uma referência que muitos têm, né? Pastor Lucinho e Pastor Daniel é sensacional com os jovens, com os retiros que ele fazia, né? E isso chamava muito. Sim. E hoje esse é um desafio. Mas deixa eu perguntar algo para vocês. Qual foi o momento mais desafiador no início dessa liderança? Porque existe algo que nos traz um desafio. Por exemplo, deixa eu ajudar vocês aqui. Por exemplo, você vai liderar um público que tem a mesma idade que vocês. Hoje já não, né? Naquela época, sim. Naquela época, sim. Nós estamos falando do início. Qual foi o momento mais desafiador nesse início dessa caminhada de vocês com jovens? Pode falar.
Pode falar. Pastor, assim, liderar jovem não é fácil, né? A gente, quando aceitou ser líder de jovens, pra mim foi meio que um baque. Pra mim, mas acho que a minha já nasceu meio que pronta pra isso, sabe? Sim. Ela, desde nova, ela já assumiu os traços de liderança. Ela já tinha uma personalidade mais forte, ela já tinha algo que ela colocava, assim, tudo quanto é coisa que ela fosse fazer, ela estava à frente. Então, pra ela, foi algo que ela conseguiu trazer do lado dela pessoal pro lado ministerial, foi mais fácil. Mas, assim, mesmo assim, não foi difícil, foi difícil a questão de aceitação dos jovens, né? Assim, eu lembro até que teve um conflito na primeira, quando a Mia assumiu, quando eu teve um conflito de alguns jovens que não queriam que a gente Sim. assumisse, Uhum. não queria que a Mia assumisse, Sim. e essas questões foi algo que foi muito difícil. A nossa igreja também, ela era uma igreja numa cidade pequena, uma cidade onde, tipo assim, não que Mirassol seja pequena, mas Mirassol é uma cidade Sim. grande, mas que não tinha Entendi, ministérios fortes entendi. de jovens. Exato. E a gente se inspirava muito nos ministérios de Rio Preto. Mas lá era algo muito novo. Sim. Era algo muito que estava começando. Então, a falta de jovem, a falta de apoio dos pais também, era algo que até hoje a gente sente essa dificuldade. A gente foi líder de jovem, teve momentos de ter muitos jovens e momentos de ter poucos jovens. Os momentos onde tinha muitos jovens era quando as famílias estavam envolvidas com o ministério. Muito bom. Quando a família se envolvia com o Interessante ministério, isso. quando as famílias apoiavam realmente o ministério, falava assim, nossa, eu vou Uhum. apoiar os meninos, Exato, eu vou ajudar esse ministério, mano, aí Fluía. o ministério cresceu de uma forma tão grande. Mesmo porque eu acho que esse é um dos desafios, né? Sim. Porque quando nós falamos de jovens, normalmente o jovem, ele depende do pai, do papai e da mamãe Pra levar. Pra levar. Eles não dirigem. Nós estamos Uhum. falando aí de jovens de 12, Adolescentes, né? né? Adolescentes de Sim, 12 até 16, 17 até 16, 18 Uhum. anos, né? Que aí passa o teens, passa a ser teens, é isso? Uhum. Então, essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, né? No tempo de hoje, o que você vê como os maiores desafios da juventude cristã hoje? Qual é o maior desafio para liderar os jovens hoje? Esse nicho de adolescentes de 12 até 18 anos. Por que eu falo, né? Porque até os 12 anos, o pai e a mãe, normalmente, eles são responsáveis integralmente pelo filho. Sim. Eles escolhem a roupa, eles escolhem o que o filho vai comer, mesmo porque eles não têm condição de escolher. Sim. Uhum. Não tem condição de fazer algumas escolhas. Só que aos 12 anos, há essa ruptura do pai com o filho. Como assim? Pai, não me leva mais na escola, não. Acontece isso. Que vergonha o senhor. Nossa, que mico, né? É mico que fala hoje, né? Nossa, que mico. Os meus colegas vão fazer bullying comigo. O senhor está me deixando na porta da escola. Então, há essa ruptura. E quando há essa ruptura, a criança também de 12 anos não tem condição de fazer suas próprias escolhas ainda. Uhum. Sim. E aí, abre-se uma lacuna. Um tempo, até os seus 21 anos, 18 anos, que o homem vai começar a tomar suas decisões. Então, qual é o desafio em pegar esses jovens nesse tempo agora, né, que eles estão nessa transição e você trazer ele para dentro da igreja? Qual que é o desafio nisso? Posso responder? Assim, pastor, hoje a gente tem um público muito diferente, né? A geração Z é uma geração que nós estamos conhecendo agora, né? Uma geração focada em telas, uma geração com outros tipos de focos, né? Muitos focos. Eu digo que hoje o maior problema de trazer os jovens, né, os adolescentes para dentro da igreja seria a questão de trazê-los para o mundo real. Porque hoje eles não vivem o mundo real. Uma boa parcela dos adolescentes e jovens, isso. Eles não vivem o mundo real. Muito interessante então, isso, assim, essa colocação muito interessante. Os verdadeiros pregadores hoje são os TikTokers, né? Os YouTubers. Então, assim, onde eles gostam de falar, né? E falar sobre prosperidade, como se tornar rico em 10 passos, enfim. E não sobre salvação, sobre arrependimento, Sim. né? Sobre amor.
Então, hoje, o maior desafio nosso é desconectar esses adolescentes e esses jovens das telas. Não que o celular seja algo ruim, não. Entendo. Né? O celular, ele traz muitas informações. Entendo. Né? Isso é muito bom. Mas precisa-se de limite, e esse limite parte da família. Então, a gente precisa tratar a base, que é a família. Sim. Ao passo que a gente trata a base, que é a família, a gente traz a família, automaticamente a gente também traz o adolescente. Então, hoje, o que mais assim, um pouco complicado trazer os jovens para dentro mesmo, para o centro, é tirá-los dessa ficção e trazê-los para o mundo real. Entendi. E na opinião de vocês, como a igreja pode ser mais relevante nessa questão para essa geração? Como que a igreja, aonde que a igreja pode melhorar? Aonde que a igreja pode fazer algo diferente para que esses jovens, vocês consigam trazer esses jovens novamente para essa realidade, para esse mundo real? O que vocês acham que a igreja pode fazer? Assim, hoje, os jovens, eles buscam, né? Eles buscam uma igreja diferente, né? Hoje eu acredito que o jovem não precisa de um líder de evento. Ele precisa de mentores espirituais, né? Eles buscam mentores espirituais que possam acompanhar eles. Eu acho que a igreja ideal, né? É a igreja que ouve, que acolhe, que ama, sem deixar de falar a verdade, né? Que é a palavra de meio Deus. que com a mistura dos dois, né? Do movimento Isso. com a palavra, né? Hoje, se a gente não tiver nenhum atrativo, é muito difícil a igreja se estabelecer. Você vê que a igreja presbiteriana, a batista, elas viraram igrejas velhas. Se você for ver, passar em algum lugar, você pode ver que a juventude delas meio que foi diminuindo. Por quê? Sim. Porque são igrejas que pregam muito a palavra. Entendi. Não é o que é errado, é o certo. Entendi. Mas hoje, essa juventude, essa geração Z, ela é muito visual. E ela precisa de um movimento, ela tem essa necessidade. Ela tem a necessidade do movimento. Ela tem necessidade. Precisa, não é algo que a gente fala assim, essa geração, mas é algo que já vem delas, né? Essa necessidade de ter um movimento, de ter algo visual. Hoje ela não se prende só na palavra, tem que ter algo, na hora que você está pregando, algo que chame a atenção, que prenda a atenção deles, né? Então eu acho que tem que ser essa dosagem dos dois. Um equilíbrio, né? Até porque assim... E essa é a maior dificuldade Exato. nossa. É ter esse equilíbrio. Sim. Porque o que acontece com as igrejas hoje? Ela traz tanto a modernidade que acaba esquecendo um pouco da palavra. Entendi. Porque a doutrina, na verdade, a juventude hoje, ela não busca uma doutrina. Ela não aceita uma doutrina, na verdade. Ela é difícil de aceitar a doutrina. O moralismo, a questão do moralismo. A correção. Exato. E assim, ela é pelas informações, ela é muito fácil de não aceitar essa doutrina e esse moralismo. Por quê? Porque a qualquer passo que um pastor tem um erro e ela vê que ele errou, ela já começa a se decepcionar com a religião e com a figura do pastor, que acaba se afastando da igreja por conta disso. Sem entender que assim, né, o que existe a gente o lado precisa humano, né? pregar para os jovens, nessa nova geração, é que nós somos seres humanos passíveis de erros. Correto. Todos nós erramos. Entendi. A religião, o cristianismo, o evangélico, ele não prega, né, que nós somos santos em todo o tempo. Essa nunca foi a nossa filosofia. Nós buscamos uma santidade porque nos reconhecemos como imagem e semelhança de Cristo, né? Mas, assim, hoje a geração, ela busca muito apontar os erros. E aí, quando alguém cristão, algum evangélico, inclusive os pastores, os líderes, falam, nossa, olha lá, falhou. Não, é isso. Nós falhamos, nós somos seres humanos, né? Mas eu acho que é porque, assim, por isso que eu falo que a gente tem que mesclar. Por quê? E dosar. Porque se a gente pregar doutrina para eles, ao ponto que você prega doutrina e cobra para eles, eles vão te cobrar também. Sim. Ao ponto que você impõe uma doutrina e você cobra uma doutrina para eles, o que eles vão fazer? Eles vão te cobrar da mesma moeda. E mais rígido ainda. Porque você está à frente de um ministério e você está, como é que fala? Pregando ali a palavra. Então, para eles, você é a pessoa que tem que ser ao todo ponto certo. Sim. Mas quando você entende que não se trata de religião, não se trata de doutrina, se trata de um modo de vida, que é isso que a gente quer ensinar para os jovens, né? Correto. Que, tipo assim, Cristo, na verdade, foi algo que ele nos ensina a viver como ele. Então, acima de tudo, amar Correto. o jovem,
como é que fala? Acolher, Acolher. Uhum. acolher, O abraçar. acolhimento. Por que que eles necessitam disso? Para desconstruir aquilo que foi Sim. construído antigamente, que Correto. a igreja é algo que não é de qualquer jeito, que você não é para qualquer pessoa. Entendi. Essa rigidez que foi incluída, imposta, é o que afasta os jovens das igrejas. E hoje você pode ver que as igrejas que tentam trazer esse movimento e dosar são as igrejas que estão mais cheias de jovens. Sim. Então, nós podemos falar que você tem que ser referência para eles, te traz uma responsabilidade muito grande, Sim. porque eles, pelo que eu entendi, eles têm vocês como a referência. E você sendo coordenadora de escola, Sim. você acha que essa referência, ela vem pela ruptura com os pais? Porque quando eu falo ruptura com os pais, gente, eu estou dizendo que eles vão chegar agora e vão dizer assim, tudo que tá o pai junto, eles têm vergonha. Uhum. Sim. Talvez você escolhe um adolescente para levar uma palavra num culto de jovens e o pai vai para ver, ele fica desconcertado ou ele pede para o pai não ir. Sim. Então, você acha Já que é pode ficar devido a essa ruptura, eles vão olhar e vão colocar em vocês a imagem do pai? Porque assim, ó, nós estamos falando que eles estão no momento de transição. Esse Sim. momento de transição eles estão perdidos. Por isso que nós vemos muitos jovens se ligando Sim. eles se vestem iguais. Uhum. Então não adianta falar de doutrina, que ele vai ver um vídeo na internet e vai se vestir igual, porque é um clã, se eu posso dizer assim. É uma tribo, uma tribo. A gente conversa. É o que você falou, a ruptura, ter a gente como exemplo. Sim. E às vezes, a gente quer pregar algo. E vocês se cobram muito nisso? De ter que ser o exemplo deles? Porque exemplo fala, como é que fala? Prega mais que a palavra, né? As o exemplo, atitudes, né? as atitudes mudam mais correto. que a palavra. Entendi. Exato. Isso é muito importante hoje. Porque tem líderes de jovens vão nos assistir hoje. Exato. E estão tendo esse mesmo problema. Como pastores de igrejas hoje, Sim. vão nos assistir e vão passar por esse mesmo problema. Como nós, pastores, que vamos pastorear uma igreja, hoje nós temos que ser referência. Paulo dizia isso, né? Uhum. Seja meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Eu creio que essa questão hoje, a falácia do não olha para o homem, olha para Cristo, eu acho que já caiu por terra hoje, né? É isso que eu estou entendendo agora de vocês. Eu acho que isso, não sei se era um jargão. Não, mas eu acho que isso, pastor, é algo ou era para se defender um pouquinho, né? Deixa eu errar um pouquinho. Então, não olha para mim, não. Eu creio que é justamente essa tecla que o jovem não aceita mais. Né? Ele não aceita. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, isso não serve mais, né? Eles não... E isso... Na verdade, eles têm aversão a isso, né? E isso traz um cansaço, né? Traz um peso, e essa caminhada com jovens não é fácil. Uhum. Porque nós idealizamos muitas coisas para com eles, Sim. para com a igreja, e de repente não acontece e vem em nós uma frustração de que o nosso trabalho não está sendo bem feito. Vocês já sentiram isso? Muito. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes vontade a gente de sente desistir, desistir, né? De falar, nossa, onde nós temos errado, né? Podemos dizer que é um momento de desânimo? Uhum. Exato. Já bateu isso? Já, várias vezes, já. Né? E como vocês lidaram com isso? Como superaram? Pastor, a gente... Porque tem muita gente querendo parar, tá? Isso aí vai ser muito importante, muita gente. Assim, nós temos pessoas ao nosso redor, né? Que são pessoas de Deus como vocês, pastores. Todas as vezes que a gente pensou em desistir, pensou em parar, vocês foram as primeiras pessoas que falaram, não, peraí, Exato, peraí, o que está acontecendo, vamos enxergar né? de outra forma. Vamos enxergar num outro ângulo, né? Não é isso que Deus quer, é isso, né? As frustrações, elas vêm mesmo, faz parte da vida, mas a gente precisa entender que há um propósito já estabelecido por Deus e a gente precisa seguir. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Vocês como os nossos pastores, que sempre estão ali para nos aconselhar, para nos ajudar, fizeram muitas vezes que a gente não desistisse, que a gente permanecesse, né? Entender que o propósito é maior que a nossa luta. É maior que a nossa luta. Faz a gente não desistir, né? Exato. E hoje, o sucesso
da liderança de uns jovens, vocês pontuam isso em quê? Pela quantidade de jovens que estão num culto? Não. Como que vocês hoje, porque hoje o mundo é incrível, né? Hoje Visual, né? o mundo é muito visual. É. E nós, se nós não tomarmos cuidado, nós Nos tornamos também. nos tornamos isso. Por quê? É o que eu falo. Você conhece um pastor, a primeira pergunta que você faz é, pastor, quantos membros tem tua igreja? E quando nós somos perguntados, talvez nós falamos um número muito maior do que nós temos. Exato. Porque a tendência hoje, eu acho que dos momentos atuais, nós estamos muito ligados em quantidade e não em qualidade. Sim, né? sim. Então hoje, para aqueles que nos ouvem hoje, que nos assistem hoje, o que vocês pontuam hoje na vida de vocês como sucesso em pastorear um jovem? Eu acho que é quando a gente acompanha um adolescente nos 12 anos, que foi crescendo de acordo com a nossa liderança, né? A gente fazendo todo esse acompanhamento, e aí ele se vê jovem com 18 anos, e aí ele já está numa faculdade, ele está seguindo a Cristo, ele vai construir uma família, a gente tem um jovem assim, né? Vai casar. Que vai se casar. Nós acompanhamos ele desde os 10 anos de idade, né? Hoje ele já está fazendo a faculdade de Direito, vai se casar. Então, para nós, isso é motivo de sucesso na liderança, né? Sim. De que a gente fez o nosso papel com excelência. A quantidade, ela é importante? Ela é, né? Quanto mais jovens a gente tiver para pastorear, para poder ajudar, é muito bom. A gente está ali para isso. Mas quando a gente vê que os poucos que estão ali, ou a quantidade que nós temos ali, eles têm seguido a Cristo, eles têm sido imagem e semelhança de Cristo, e têm seguido, assim, tudo aquilo que a gente troca de ideia, conversa e aconselha, para nós ser Assim, motivo de sucesso. A questão da qualidade, né? Porque a gente percebe que quanto mais proximidade nós temos deles, Sim. mais qualidades eles têm. Correto. Exato, Porque a transformação e a mudança, a metanoia, a transformação de pensamento, para que Deus faça a boa, agradável e perfeita vontade dele, Sim. muitas vezes não vem através de um culto ou de uma palavra, mas sim da proximidade. Quando eles se achegam mais próximos da gente, mais parecidos com a gente eles ficam. Sim. Sim. E aí a gente vê que quanto a gente tem muito, não necessariamente eles vão ter a qualidade daqueles que estão próximos ou que estão da quantidade menor. Correto. E essa facilidade ou dificuldade, né? Porque a gente tem essa dificuldade quando tem um ministério muito grande, de estar apacentando realmente, tirando os espinhos da ovelha, limpando. Entendi. E a proximidade traz essa qualidade, eu acho. Sim. Eu gostei muito de uma palavra que a Mi usou aqui agora, que é pastorear. A ficha já caiu que vocês são pastores de jovens? Porque existem os animadores de culto, os animadores dos jovens. Sim. Mas existe os pastores de jovens. Como existe os pregadores, que na verdade não são pastores, eles são divulgadores do evangelho. Sim. E é um chamado que eles têm. Outros são pastores, que apacenta, né? O que eu tenho visto hoje vai gerar até polêmica. Eu sei o que eu vou falar aqui, vai gerar polêmica, mas nós estamos aqui para isso. Hoje, a palavra nas igrejas não é mais suficiente. Não, é verdade. Concordo. Isso no ministério também, o que eu acabei de falar. Incrível. Incrível. O que eu estou dizendo é que a palavra hoje, ela não é mais suficiente para segurar uma pessoa na igreja. A pessoa hoje, ela quer ser apacentada. Ela quer falar. Ela quer ser cuidada. Hoje não dá mais para você pregar. A igreja é um organismo vivo. Exatamente. E a igreja ela vem se movimentando numa questão de que hoje as pessoas falam, pastor, mas a palavra, a Bíblia não muda, gente, a Bíblia não muda, a palavra não muda, pecado continua sendo pecado. Sim. Eu estou aqui, não estou fazendo apologia contra a palavra, contra a teologia, não, o que eu estou falando é que hoje, infelizmente, a palavra já não é mais suficiente. As pessoas precisam ser pastoreadas.
E como vocês estão dizendo aqui, os jovens hoje, eles precisam ser pastoreados. Exato. Pastores. E essa ficha já caiu na cabeça de vocês, que vocês são pastores? Ah. Sim e ainda não, né, amor? Um pouco, assim. É. Assim, a gente tem o entendimento de que o que a gente faz é aquilo que um pastor faz, mas que a gente precisa melhorar muito ainda, né? A gente ainda está aprendendo, crescendo ainda. Seguindo seu exemplo, pastor Luciano. Nós aprendemos juntos, né? Na verdade, nós estamos aprendendo Seguindo seu juntos, né? exemplo. Nós estamos aprendendo juntos e eu sou muito grato pelo meu corpo de obreiros da minha igreja. Quero agradecer aí cada obreiro da minha igreja. Quero agradecer cada um que se empenha ali para fazer com que a Curados venha crescer e entender que nós somos uma igreja que ama. Sim. Nós precisamos amar, nós precisamos pastorear. E nessa questão, então, hoje, vocês como pastores, qual é o assunto mais difícil de se abordar com um jovem? Por exemplo, o sexo, o vício, rede social, pornografia, homossexualismo. Qual é hoje o assunto mais difícil para se abordar com os jovens? Eu acho que são esses assuntos mais polêmicos, assim, né? Que às vezes na casa de cada um deles é um tabu, né? E a gente precisa saber até que ponto a gente vai em alguns assuntos, porque tem questões que só pertencem à família. E nós estamos apenas para aplicar aquilo que está na Bíblia. Correto. Então, todos esses assuntos, sexo, questão vícios, drogas, bebida, tudo isso são situações que a gente tem um pouco de tato, né, para tratar. Sim. Mas sem sair da verdade, que é a Bíblia. Eu falo assim, justamente esses assuntos mais difíceis são tratados no bastidor, né? Correto. Que é o que a gente tem que pegar, tratar eles, porque muitas vezes a gente quer trazer isso para a palavra, no momento da palavra, mas acaba fazendo ele se afastar de você. Exato. Pela forma que é falada, né? Entendi. Então, a forma que vocês abordam esses assuntos mais difíceis são no bastidor, no tete a tete. Tete a tete. Não é expondo. É onde eu mais trabalho. Não é expondo. Mais gosto de trabalhar. Esse é o pastorear. Né? Nós temos assuntos muito delicados hoje, né? Para se tratar. Assuntos que nós precisamos primeiramente amar e entender, né, o porquê acontece, sabendo que alguns assuntos, como a Mi disse, tem coisas que não é a igreja que vai ensinar, isso é educação. Educação em classe. Né? Família, né? Como a escola, ela ensina o português, ensina a matemática, a física, a geografia, mas a educação, ela vem do lar, né? Vem da estrutura familiar. Então eu fico feliz de ouvir que esses assuntos mais difíceis são tratados em bastidores com seriedade e com muito amor. Então eu fico muito, muito contente em ouvir isso. E eu quero falar um pouquinho agora sobre as redes sociais, até onde elas ajudam e atrapalham a cuidar dos jovens, do Ministério de Jovens. Como você usa, Amaury, a rede social a favor de vocês? Nossa. Vocês já vão responder para a igreja também. A mídia social hoje ela faz parte do meu dia a dia, mais do que ela fazia antes, né? Hoje eu também sou responsável pelo marketing da igreja, né? Pela mídia da igreja, e eu tô amando esse novo mundo, assim, da mídia, né? De edição de vídeos, os stories, e aí eu vejo o quanto a mídia, ela pode impactar gerações, né? Sim. Então, assim, um louvor que a gente acaba gravando, uma pequena parte da sua palavra vai curar pessoas que estão dentro do quarto. Correto. Né? Então, a mídia, ela tem total importância nessa questão de propagar aí o evangelho, né? Eu utilizo pouco hoje, eu uso mais a mídia da igreja, Correto. né? Então, para elaborar vídeos. Mas a minha mídia mesmo, eu uso pouco ela para poder... acho que acredito até que seria uma boa a gente começar a colocar mais palavras, a falar, que eu acho que isso
pode impactar muitas pessoas, né? Correto. Mas eu uso mais a mídia da igreja hoje, gerando vídeos, né? Assim, Mas- questão geracional. Nossa, a gente realmente não usa tanto, né? Sim. Isso. Mas hoje, querendo ou não, eles têm um acesso muito fácil. Muito também. fácil, Muito né? fácil. É como eu digo, quando eu digo muita que a informação. palavra não é tão suficiente, não é mais suficiente, não é que ela não é importante, gente. Tô frisando aqui que eu sei que Sim. vai gerar polêmica, Doni. Eu já sei como é que é as coisas. Mas ela não acaba sendo tão suficiente, porque hoje, concordam comigo que você abre vamos pegar a nossa infância? Vocês também não são tão velhos, mas também não são tão novos, Nós tá né? naquele Vocês Nós estamos vocês são da meio tempo da termo. TV Globinho, né? Que vocês ficavam assistindo É, TV Globinho, é, né? o Doni Não, também, ela é doida. o Doni também. Então nós somos da época do Pica-Pau, Isso, né? isso. Do episódio que se você perdesse o episódio, né? É do tempo do Chaves. Ixi, É do tempo do Chaves, do que Chaves. passava na hora do almoço. Ah, Já vou tomar outra pancada, mas é assim mesmo, vamos embora pra frente. Aí a gente corria da escola pra Não perder o assistir o episódio. Chaves, o desenho que você queria. Saía da escola e ia rapidinho pra casa, porque você sabia, se você perdesse aquilo, você só iria assistir amanhã. Uma outra coisa que Como tinha passado diferente, ou né? o desenho do Pica-Pau. Aham. Perdeu aqui 10 horas da manhã. O Sim. problema que nós tínhamos Eu sou com da a- época do Dragon Ball Z. Você é da época do. É. Ô, Se eu Mauri, perdia, vamos supor, você tem cara de ser da época da fita cassete, que você colocava pra também. gravar. Não. Que falava assim, Dragon Ball Z depois, 110,5. Que a hora que você conseguia a música tocava 2 vezes Eu por não sou disso dia. aí não, viu? Cavaleiro do Zodíaco. Isso. Eu era novo no Cavaleiro do Zodíaco. A gente perdeu um episódio, a gente, tipo assim, não conseguia mais voltar no episódio que Pronto. já tava, o negócio, o capítulo já tava na frente já. Então, Mas a gente perdia aquele detalhe, não tinha como você botar lá, vamos voltar pra assistir depois, não. pronto, é o que eu tô falando hoje. Porque hoje, com o acesso à internet, você assiste a palavra que você quer. Se você quer uma palavra de exortação, você tem, prosperidade você tem, cura e libertação você tem, como é que chama? Pentecostal tem uma palavra pentecostal, tem os pastores, aquilo que você quer assistir, você tem esse acesso, a hora que você quiser. Você vê hoje, né, as crianças, as crianças de 2 aninhos, 1 aninho e meio, elas não têm mais paciência. Pra terminar o vídeo, né? Não, porque ela tem esse acesso de assistir o que ela quer. Sim. Por isso que eu digo que talvez a palavra não seja mais suficiente. Então, nós temos esse problema da internet que vem, às vezes, nos atrapalhar, porque o que você prega para o teu jovem, a hora que ele sai do seu culto, ele vai ouvir algo que pode ser totalmente diferente do que você pregou, do que você ensinou. E como lidar com isso? Pastor, a gente estava no carro e a gente até levantou essa questão. Que a Mi falou dos pastores que você entra lá e isso que você falou, você pega a pregação que você quer, você tá com ansiedade, você vai lá e pega a pregação. Você vai lá, tá com depressão, vai lá e pega a pregação do tema. Seria o remédio, Isso não é a o cura. lado bom. mas não a cura. Sim, concordo. Eu falei pra ela, Que é o congregar. isso é remédio de momento. É preciso, Abaixa é a febre. necessário. Abaixa Abaixa a febre. Sabe o show febre? da Mas a Helena? cura, ela Sim. só vem através da palavra. Da palavra. Da palavra de Deus. Entendi. De estar junto, De de congregar, congregar, de ser de- pastoreado, né? De ser Infelizmente, amolado, congregar- pedra com pedra, ferro com Isso. ferro, você entender Congregar que o teu machuca irmão um pouco. Você- Você tem que entender que você tem que amar. Né? Acima de qualquer circunstância. E falando em redes sociais, né? Nós estamos falando aqui de celular e eu até falei em questão de celular na mão de criança, né? O que você acha dos pais hoje que permitem a criança, na hora do culto, se interter com um celular? O que vocês acham disso? A mim tá fazendo um e-book. Não é sobre isso, mas é sobre o assunto, Sobre o né? assunto. É desrespeitoso. Porque, assim, acredito que tem várias faixas etárias, né? Então, assim, um adolescente, né, um teens, 12 anos, que ele já tem entendimento do local onde ele está, do que está sendo pregado, a gente precisa ter reverência. É né? questão de jovem já é mais complicado, É porque muito o jovem complicado. que mexe no celular no meio Na hora do do culto é culto, complicado, né? É um algo- desrespeito, é igual assim, é aquilo que eu falo. O respeito, ele cabe em qualquer lugar.
né? Sim. E a gente não precisa impor isso. É uma questão que vem de casa. Então, quando seu pai e sua mãe tá falando, né? É o que eu falo para eles. O que que você faz naturalmente? Você para e presta atenção no que eles estão falando, Sim. né? Quando tem alguém lá na frente, aquilo que eu falo para os alunos, né? Assim, no meu campo de profissional, se um professor está na frente da sala de aula e ele está exigindo atenção, o mínimo que nós temos que fazer é dar respeito e educação. Então, silêncio porque alguém está falando. A mesma coisa no culto. Então, se o pastor ou o líder, né, alguém está lá na frente falando, o mínimo que tem que ser feito é prestar atenção. Não dar o celular para uma criança assistir. Até porque foge o foco, né? Então, eu acho desrespeitoso. Sim. Tá? Concordo, né? Que hoje tem tempo para todas as coisas, né? Tem E tempo. essa é uma... Só que vai de cada caso também, né? Vai Assim, de cada caso, sim. vai ter criança que faz muito barulho e não Eu tem acho que, outra por opção. isso que eu falei, vai da faixa etária, É. né? Uhum. Uma criança de 3, 4 anos, ela não vai entender Ela aquilo não que tá tá. pregando, né? Talvez ela pode estar incomodando pelo barulho que ela tá fazendo e talvez a forma do pai tentar diminuir aquele impacto na Sim. igreja vai ser dessa forma. Mas não que seja o correto, né? É, Agora, para adolescente, pré-adolescente, eu já acho totalmente errado. errado. Sim. Mas, cada pai com o seu filho, né? Quem somos Aí nós já é questão de para ser de impor casa também, né? regras, né? A nossa opinião, aí cada pai administra seu filho da forma que achar melhor. Mesmo porque hoje, às vezes, você vai ficar bravo com uma criança com o celular e o pai vai ficar mais bravo ainda. Né? Porque você foi lá pedir para a Sim. criança... Criança não, nós estamos falando de jovem, de adolescente, Sim. né? Vocês já falaram que uma criança de 3, 4 anos, que talvez ela não consegue se entreter no culto. Sim. Hoje nós temos as escolinhas, né? Que nós sempre lá... eu quero trazer também aqui o pessoal da escolinha, porque lá eles não são babá de filho dos irmãos. Sim. Eles são também pastores dessas crianças e eles ensinam, Eles aprendem, né? Eles aprendem. Então, eu acho que isso aí, realmente, eu também tenho isso como desrespeito, mas é algo que a gente tem que ter muito equilíbrio também para falar. Hoje, tudo nós temos que ponderar o que nós vamos falar, porque, como eu disse, né, a igreja é um organismo vivo. A igreja não é mais a igreja dos anos 80 e 90. Sim. O crente não é mais o crente dos anos 80 e 90. As vestimentas já não são mais iguais a dos anos 60, dos anos 90, 80, 70. Então mudou muito, né? Mas isso são desafios que nós temos que vencer unidos. Sim. Né? O pastor falar a mesma língua, o líder de jovens falar a mesma língua, a igreja falar a mesma língua a respeito, né? Disso aí. Quando as coisas começam a ter um pouquinho de dificuldade, é normal que venha em nós um cansaço espiritual e a chama apaga. O que vocês fazem para reacender a chama quando ela começa a querer apagar? Porque tem dia que a gente está tão cansado, né? As frustrações são grandes, o dia a dia não é fácil, as jornadas do dia a dia, e de repente, num lugar que nós achamos que nós tínhamos que viver o extraordinário, o sobrenatural, nós vivemos o natural, e isso nos apaga a chama, sabe aquele negócio assim, ó, não dá mais, não quero mais. Como que vocês fazem? Como que vocês lidam com isso? O que faz para acender essa chaminha de novo? Na churrasqueira a gente abana. Pastor, a gente estava até conversando sobre isso, né? Esses dias. Assim, eu não sabia que quando chegasse a idade ou a responsabilidade de ser pai, eu teria esse questionamento direto. Desse cansaço. Mas assim, é porque a gente tem que lidar com as lutas do dia a dia, com as correrias da nossa vida, da nossa empresa, do nosso trabalho, mais a da filha e mais a do ministério. Acho que o ministério em si, ele não tem a carga sobre esse cansaço, mas o cansaço ele vem do nosso dia e quando você não tem uma resposta no ministério, aí vem esse cansaço. Mas eu falo assim, quando a gente começa a olhar pelo fruto do ministério e olhar com amor pro ministério,
a chama começa a acender de novo. O segredo é o amor. O segredo é o amor. Na verdade, o segredo não chega a ser o amor, mas é a forma que olha para aquilo que está acontecendo, né? É tirar é a visão e não a vista. Isso. Sim. Isso. Né? É você ter a visão do que está acontecendo, né? Os frutos, talvez um fruto que ali deu, já é o suficiente. Combustível. Um combustível para você voltar de novo a queimar. Ok. E você disse aí, Amaury, uma coisa que é verdade. A vida pessoal aí, vocês trabalham, os dois trabalham. Tem a Heleninha, que é uma bênção. A Heleninha, ela é uma menina bem sossegada, muito tranquila. De vez em quando atrapalha os cultos. Não, tem. A Helena, ela me questiona. Com 3 anos, se eu pregar alguma coisa que não está na Bíblia, ela mesmo me questiona. Eu tenho medo da Helena. Eu tenho medo da Helena. Mas ela é uma benção, gente. Eu tô brincando. Como equilibrar a vida pessoal, profissional e ministerial? Nossa. Como que é esse malabarismo? É jogar as bolinhas do circo pra cima e aí já pega o bastão prato, e desce prato, aí bota o bambolê, não deixa o bambolê cair, equilibra, como que é? Corda bamba, como que é esse negócio? Como que é administrar a vida pessoal, profissional e ministerial? Porque alguém vai estar ouvindo a gente e vai falar assim, mas também para eles é muito fácil, eles só vivem da obra, eles não fazem nada, não trabalham. Não, porque se a gente falar assim, o que você faz? Eu falo, nossa, eu sou pastor da Curados. Aí a pessoa fala assim, você não trabalha? Não, só subir em telhado, desce, coloca luz, coloca porta. Não, eu tenho meu trabalho também, pode ficar tranquilo. Como é que é isso? Como é que é conciliar a vida pessoal, profissional e ministerial? Nossa, pastor. Vocês são bons nisso, hein? Nossa. Não é fácil. Assim, mas vocês são bons. A Amaury tem uma empresa, né? Eu também tenho também sou CLT, trabalho numa escola, somos líderes de jovens e somos pais da Helena. Então, assim, a gente tenta equilibrar, né? Fácil, não é. Mas eu acho que não tem outra saída, senão a gente só não consegue conciliar quando a gente está longe de Deus, quando a gente está dentro da presença de Deus, quando a gente está cumprindo a vontade dele, é muito fácil equilibrar os demais, né? Não é uma coisa, não é algo assim, nossa, é muito fácil, não, mas é algo possível, a gente consegue, é algo possível. Então, quando a gente está mais próximo de Deus, Ele mesmo nos auxilia a equilibrar todas as outras coisas. O que é mais difícil é ter vontade de fazer mais. Esse é um desafio. Pelo ministério. Isso é o maior desafio nosso. Esse é o maior desafio nosso. Porque a questão do cansaço, tirar o tempo, administrar, é difícil, muito difícil. Mas assim, quando você tem aquele tempo para você, muitas vezes quando você vai ministrar, tô trazendo agora pro louvor, você chegou num dia cansado, um dia que deu tudo errado, não consegui dar a atenção que eu deveria dar para minha filha, teve algum probleminha no trabalho da Helena, rodei 500 quilômetros, não consegui vender. Entendi. Mas aí você chega e você tem que ministrar, aí você entende que é muito mais daquilo que você pode dar. Mas é entender que se trata dele, né? Não se trata da gente. E são as vezes que o Senhor mais usa a gente, são aqueles dias que a gente pensa que realmente a gente não era para estar lá. Entendi. Que a gente entende que a gente não está preparado ou capacitado para estar naquele lugar, naquele momento. Mas aí o Senhor vem e faz a gente entender que não se trata da gente, né? Não se trata de nós, se trata dele. Amém. Pra gente começar a encerrar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual hábito espiritual você recomenda para um jovem cristão? Qual hábito que ele deveria ter? Um devocional. Normal, de um cristão. De um cristão. Um devocional, a busca. Oração, jejum. Oração, jejum. Não tem como. Não tem como caminhar sem um devocional todos os dias. Gente, devocional. Sim. É complicado porque, assim, pastor, o que eles mais questionam, eu acho que é a questão da oração, né? Mas como que eu vou orar? Porque quando a gente tá na igreja é fácil qualquer eles orar. Né? Porque a gente tá orando em conjunto. Mas eles falam assim, mas eu não sei orar. E aí é onde está o questionamento deles. Mas o que a gente tem que tentado passar para eles é que a oração é algo simples.
E que da mesma forma que a gente inicia uma oração, ela pode ser iniciada também em casa. Exato. A gente não inicia adorando, Sim. que a gente comece a cantar uma canção. Para que o Espírito venha fluir, que ele possa eles se comecem- tornar, através daquela adoração, uma oração. Já já ele está começando já a falar com Deus. Amém. É Uma conversa com Deus, né? assim, um devocional, né? Uhum. E se vocês pudessem agora deixar um conselho para o jovem que está ouvindo agora, qual conselho você daria para eles? Não precisa ser espiritual, não. Qual conselho? Que conselho você daria hoje a um jovem que está nos ouvindo, nos assistindo agora? Eu tenho 2, né? O primeiro é que eles estejam sempre no centro da vontade de Deus, né? Que Ele é quem rege a nossa vida, Ele é quem sabe todos os caminhos, e quando nós nos tornamos dependentes, Ele tem o melhor caminho para nós. E o segundo é sobre o estudo, né? Que eu sou, assim, sou super fã de falar disso. Eu acho que não tem outro caminho além de Cristo para que você seja Tem uma mudança de vida. uma né? mudança de vida, um jovem de sucesso. Então é o que a gente sempre fala para os nossos jovens, né? O que a gente fala para Helena, né? A gente vai começar a falar a partir de uma certa idade, é que não há um caminho mais curto, né? O melhor caminho é o estudo, é você se dedicar. Eu falo que é o primeiro casamento, né? É o seu estudo, é o conhecimento que ninguém vai tirar de você. Então, o que a gente sempre fala para os nossos jovens é isso: estude, faça um curso técnico, faça uma faculdade, preste um vestibular para que você possa ter uma mudança de vida. E o que há de diferente em você é Cristo. Amém. Né? Na hora que você vai prestar o seu vestibular, você vai fazer a faculdade. Amém. Às vezes falam, Michelle, é impossível prestar uma UFSCar, uma Unicamp, uma Unesp, não. É muito E a fácil. gente tem jovem lá que Né? passou em 2 faculdades. Né? Amém. Tem jovens que verdade. passaram em 2 faculdades, É 2 verdade, universidades, verdade, lá né? na igreja, é verdade. As Então, minhas que estão se destacando pra caramba. eu falo né? assim, Isso é fruto de muito orgulho nosso. Né? nossa, a gente Sim, fica muito feliz. Também. E assim, ver que eles, quando eles comentam, nossa, Michelle, vai ser muito difícil, né? Eu falo, não. Né? Se você tem toda essa base de conhecimento, né? Você tem Cristo. Ainda tem Cristo. Então você vai conseguir, Aí vai se dar tudo torna certo, diferente, né? né? Aí se torna diferente, você se torna único. Né? Então esses são os 2 conselhos que eu dou para os jovens que estão em casa. E agora, um último conselho para aquele que sente que tem um chamado para liderar. O que você vai falar para esse vaso? Ele Para sente essa que tem um varoa. chamado. É aquele que sente que tem um chamado de liderar, sabe? Aquele que sente. O que você vai falar para ele? Assim, que Deus te ajude? Deus te abençoe. Deus te abençoe, vem com a gente. Só pega o cajado e vai. Só pega o cajado e vai. É bom. Só confia. Hã? É E bom, assim, é bom. assim, pastor, se sente que tem um chamado, eu acho que ele tem que buscar em Deus e realmente ver se realmente é o chamado que Deus tem para ele. Se for, Deus vai, mesmo que tenha dificuldade, ele vai conseguir Deus vai seguir a capacitar, jornada, né? vai capacitar. Estuda. Nós lemos muitos livros para Buscar liderança. capacitação também. Buscar capacitação. Escolher Buscar um ter mentor exemplos espiritual, bons. exemplos bons. Mentores bons, pastores bons. Amém. Gente, esse foi nosso bate-papo de hoje, do nosso primeiro podcast, Foi muito bom. Palavra e Vida. Que Deus abençoe muito a Amém. vida de vocês, Amém. que venha capacitar vocês cada vez mais. E eu peço a vocês, nos sigam nas nossas redes sociais. Nós vamos trazer a Michelle aqui agora para ela falar sobre o livro, o e-book que ela está escrevendo sobre desconectar da tela. desconectar da tela. Muito bom para o seu filho, então Para crianças, né? para crianças. E então nós vamos fazer um podcast aí com a Mi para falar a respeito disso, tá? Como outros, né? Como finança, saúde, educação, religião, assuntos polêmicos. E aí eu te convido, você também que quer fazer parte desse projeto, nós também estamos aí angariando nossos patrocinadores, tá? Você vai poder fazer parte de ser um patrocinador dessa obra, mantenedor desse podcast. Te convido. E o que eu tenho a falar para vocês é muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo episódio, se assim o nosso bom Deus permitir.